Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o funcionamento desse aparelho famoso, o Haihuá CD9, que é vendido pelo meu site. Você também encontra em outros locais esse aparelho à venda. Vou mostrar um passo a passo básico de como usar esse aparelho e vou passar algumas dicas também de como eu utilizava o Haihuá CD9. Esse aparelho é vendido na voltagem de 220 e também na voltagem de 110. Na maioria dos locais do Brasil ainda é 110. Vamos mostrar como funciona o aparelho Haihuá CD9. Bom, esse é o set básico que vem dentro da caixa do aparelho Haihuá. Ele contém um livreto com algumas instruções em chinês, que não são úteis para quem não entende o chinês, mas aspectos de garantia e aspectos técnicos. Tem esse livro aqui muito interessante, que tem escrito no idioma inglês, que é um guia de tratamento, interessantíssimo, onde ele coloca como utilizar os eletrodos, como preparar os eletrodos. Nós vamos mostrar isso na prática para vocês. E tem a parte mais interessante, que são os tratamentos. São centenas de tratamentos ilustrados. Coloca os pontos, coloca uma numeração, coloca a lista, o nome dos pontos aqui. E logo em seguida, por exemplo, a pancreatite, você vai usar o ponto 1, bilateral, e o ponto 2 e 3. Um eletrodo no ponto 2 e outro eletrodo no ponto 3. E depois pode utilizar o ponto 10 bilateral. Aí basta você olhar aqui onde está localizado, e aqui existe a lista com o nome dos pontos. Que aí você vai pesquisar num atlas, tipo Meihua, do meu site, você vai descobrir que pontos são esses, se você não souber ainda ou não tiver eles memorizados na sua cabeça. Mas tem a localização aqui deles, né, no mapa, então fica muito fácil de você que tem um conhecimento básico em acupuntura, preferencialmente um bom conhecimento para aplicar esse aparelho, para você saber que pontos são esses, porque aqui só tem um nome em chinês na lista, não tem o nome, a sigla, mas fica muito tranquilo de descobrir porque tem a ilustração e o número. Então, doença de vértebra cervical, ele dá pontos 6, bilateral, 7, 9. Basta você olhar aqui no mapa, que localiza o 6, o 7 e o 9. E aí aqui a lista com o nome dos pontos. Então é um livreto muito útil, apesar de estar na língua inglesa. Ele é autoexplicativo e é fundamental porque tem centenas de tratamentos e sugestões de tratamentos aí totalmente ilustrado. E na parte anterior aqui, como eu disse, ele tem a explicação de como preparar esses eletrodos, os eletrodos padrão. Ele tem eletrodos extra também, mas hoje nós vamos falar sobre o eletrodo padrão que vem com o aparelho, para utilizar, como você vai preparar isso eu vou mostrar para vocês. Bom, esses aqui são os eletrodos, os dois eletrodos que vêm, eletrodo padrão que vem com o aparelho. Eles são conectados por esses dois conectores aqui. Você conecta nessas duas entradas aqui. Ele vem com esse anel para você encaixar uma gaze e prender. Já já a gente mostra como faz. Lembrar que jamais encostar um eletrodo no outro enquanto o aparelho estiver ligado. Se você fizer isso, vai dar um curto-circuito e vai quebrar o aparelho, vai desarmar um fusível, no mínimo vai desarmar o fusível que tem aqui, você vai ter que levar num técnico. E isso é o mínimo que pode acontecer. O máximo que pode acontecer é você quebrar definitivamente o aparelho sem nenhuma garantia. Não se dá garantia para esse tipo de problema. Você esqueceu ele ligado aqui, conectado pelo ímã, e ligou o aparelho, e aí vai estourar, vai haver um barulhão e vai estourar o aparelho e quebra o aparelho. Não, mantenha eles separados. Se você for, depois que for usar, desconecta o aparelho da, da saída, e aí sim, pode até encostar, mas jamais, porque está desconectado.
jamais encostar os dois metais, os fios de conectores de metal, os eletrodos um no outro durante a operação. Vamos mostrar então agora os botões do Haihuá, o aparelho em si. Muito fácil de usar, ele tem esse botão, liga e desliga, você vê. Liguei, já aparece o primeiro LED de intensidade. E aí, conforme você vai girando esse botão daqui, os LEDs aqui vão mostrando que a intensidade está sendo aumentada até um limite altíssimo. Quando você faz o estímulo com Haihuá no paciente, que vai mostrar já, a sensação do paciente não é como uma eletroacupuntura que é um tipo de onda contínuo ou disperso, mas é um tipo de onda fixo. Não, o Haihuá ele tem uma onda patenteada, uma onda, diz que até é uma musiquinha, né? Se você converte essa onda em som, é uma música tradicional chinesa. Então o cara pegou essa onda da música, transformou em sinal elétrico, e esse sinal elétrico sai por esses dois terminais, apoiados por esses ímãs. E aí tem um efeito terapêutico estrondoso, muito bom, muito forte. Diz, inclusive, que é equivalente a 100 e poucas agulhas o efeito. Enfim, é um efeito muito forte. Então, a sensação que o paciente vai ter, se você deixar encostada os eletrodos 2 minutos, não vai ser uma coisa constante, como é numa sessão de eletroacupuntura. Vai ser uma coisa variável, porque é como se estivesse tocando uma música, né? Tem partes altas, partes baixas, partes rápidas, partes lentas, e é exatamente uma onda musical transformada em um sinal elétrico. Ok? Então, explicando como funciona, é muito simples. Liga, desliga. Aqui você conecta do lateral. E a gente vai fazer isso daqui a pouco. Mostrar primeiro como conectam as gases aqui nos eletrodos, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como conectar, preparar o aparelho para ser conectado e usá-lo com as gases, né? Jamais utilizar o Haihuá com os eletrodos assim, a seco, na pele do paciente. Isso vai queimar a pele do paciente. Uma sensação terrível, extremamente desagradável. Você tem que preparar, protegendo esse eletrodo com uma gaze. Você pode passar um elástico por aqui, ou tentar encaixar o anel. Nesse caso ficou perfeito. Vou fazer mais bonitinho assim, um círculozinho. Coloca a gaze e o anel. E aí fica perfeito, fica pronto para ser estimulado. Agora ele pode entrar em contato com a pele do paciente. Mas não assim ainda. Você tem que preparar esses eletrodos, assim como mostra aqui no manual. Veja. Você tem que colocar os eletrodos em contato com a água para facilitar a condutibilidade do estímulo. Veja bem. Preparar a gaze, fechar com o anel e molhar na água. Eu utilizo solução salina, aquele soro fisiológico, né? Eu acho mais interessante, mas pode ser com água também. Deixa aqui, pronto. A gaze é o suficiente para molhar a gaze. Não precisa molhar demais. Né? Se molhar demais, você ajusta aí. Pronto, as gases estão molhadas, prontas para entrar em contato com o corpo do paciente. Assim vale. Lembrar de não encostar enquanto estiver o aparelho em funcionamento, evitar encostar de toda maneira um no outro, mesmo que não seja na parte metálica, evitar encostar um eletrodo no outro. Sempre manter um pouco afastado. Pronto para ser utilizado. Vamos mostrar no próximo mini vídeo como ele funciona, mostrar ele funcionando na prática. Você vai conectar aqui, antes de fazer funcionar, conecta os eletrodos. Muito fácil de usar, né? Você não tem tanto botão, não tem tanto entrada e saída. Conectou e ligou. Pronto, está em funcionamento o aparelho. Pronto para ser usado. Próximo vídeo a gente mostra ele em ação e eu passo algumas dicas aí para vocês de como otimizar o uso do seu Haihuá CD9. Prontinho para ser utilizado. Não encostar, molhar as gases, jamais usar a parte metálica
direto na pele do paciente. Usar assim. Por isso que vem esse anelzinho aqui. Ok? Próximo vídeo daqui a pouco. Vou mostrar para vocês como funciona o Haihuá na prática e passar algumas dicas também. Primeira coisa, você vai ligar o aparelho, já com os eletrodos devidamente molhados, umedecidos, né? Tudo conectado, e a intensidade aqui, o botão de intensidade no mínimo. Você vai e liga o aparelho e aparece o primeiro LED aqui. Ok. Aí você vai, de acordo com o guia de tratamento ou de acordo com a sua escolha de pontos, selecionar 2 pontos. Por exemplo, eu selecionei o BP9 e o BP6. E aí eu posso entregar isso para o paciente, esse aparelho, ou pedir para um assistente para ir aumentando a intensidade até chegar no nível desejável, no nível aceitável pelo paciente. Geralmente começa o estímulo nas regiões com uma musculatura mais densa, começa o estímulo na terceira ou quarta lâmpada aqui. Nas regiões mais próximas a acidentes ósseos, já na primeira, segunda já começa o estímulo. Então você tem que tomar muito cuidado, porque esse aparelho não tem nenhum tipo de trava. Se você esqueceu ele ligado, a única indicativo de que a intensidade está muito forte são esses LEDs que estão no máximo. Então você sempre vai começar do estímulo mínimo, da primeira lâmpada. E aí vai aumentando aos poucos com os pontos conectados. Você vai aumentando a intensidade aos poucos até chegar, veja que os LEDs vão, né, aumentando a graduação até chegar na intensidade desejada, aceitável pelo paciente. Outra maneira de você utilizar o Haihuá é da seguinte maneira. Da maneira tradicional, você deixa ele conectado 2 minutos, 1 minuto, muda os pontos, posso usar o R3 e outro ponto, estômago 36, já tudo dependendo do teu protocolo dos objetivos. Um ponto aqui no BP9, por exemplo. Fixei no BP9 e com esse eletrodo vou fazendo a varredura. Chegando próximo ao maléolo, eu vou fazendo isso devagar. O próprio paciente já vai diminuindo a intensidade do aparelho, vai mudando. Quando volta, ele vai aumentando. Ele vai fazendo um balanço aqui com esse botão. O importante é o paciente saber que precisa sentir o choquinho, uma intensidade, não pode ser uma coisa muito forte. Você, terapeuta, até sabe que o estímulo está sendo exagerado, porque alguns atletas têm um limiar de dor, um limiar de sensibilidade muito alto. Então, eles aguentam a pegada firme. Principalmente lutadores, outros tipos de esporte, a maioria dos esportistas tem um limiar de dor muito alto. Você sente que o estímulo está muito alto, muito forte, porque a musculatura começa a dar espasmos fortes. Um pequeno espasmo é aceitável. Indica que está próximo ao limiar, ao limite do paciente. Mas um espasmo muito forte, não. Não se permita. Pede para o paciente diminuir um pouco, avisa para ele que está um pouco forte demais. As dicas são essas. O funcionamento do aparelho é muito simples. Lembrar de, durante a operação, não encostar esses eletrodos. Nunca usar o Haihuá sem a gase. Dessa maneira, você vai queimar a pele do paciente, você vai causar um dano terrível e pode até ser processado. Sempre umedecer a gase antes de usar, né? Usar solução salina ou água. E lembrar que o estímulo do Haihuá não é um estímulo constante, ele é um estímulo variável. A sensação do paciente, mesmo você deixando os eletrodos fixos, porque ele tem alguns eletrodos opcionais que são eletrodos fixos, que você prende, excelentes para estética, são eletrodos grandes, você deixa ele preso naquela região, para lombar também. A sensação que o paciente vai ter é variável, não é aquela coisa fixa de uma sessão de eletroacupuntura. Esse é o aparelho, Haihuá CD9. Fiz um vídeo básico, não é um vídeo profissional, é apenas para ajudar as pessoas a entender um pouco o funcionamento desse aparelho tão bom e tão famoso que é o Haihuá. Eu envio esses aparelhos daqui da China, ele vem com esse manual, vem com o eletrodo incluso,
E tem 3 pares de eletrodos também opcionais, um de aurículo e facial e 2 fixos, um pequenininho e um maior, que eu mostro nas figuras aí para vocês. Adquira um desse e veja como vai aumentar a tua clientela, e principalmente se você trabalha com esportistas ou pacientes que têm muita lesão tendino muscular. É um aparelho excelente.